Olá pessoal, eu sou Dmitry Fazito e vou começar aqui uma primeira aula de introdução à sociologia. As questões, vamos dizer assim, anteriores, né, mais importantes para se pensar sociologicamente, né, e aquelas questões fundamentais que antecedem, vamos dizer assim, ao desenvolvimento da própria sociologia enquanto uma área, né, de investigação científica, tá? Então nós estamos começando aí hoje o primeiro curso, né, sobre fundamentos de sociologia. Bom, eu começaria fazendo a pergunta tradicional, vamos dizer assim, da sociologia, né? A grande pergunta sociológica, né, que tem a ver basicamente com as origens da sociedade humana, né? A gente se pergunta, né, o que nos faz diferente dos outros animais na constituição de uma ordem coletiva, uma coletividade. E essa pergunta, ela na verdade, ela é antiga, né? Ela é uma questão existencial, na verdade, que tem a ver com o que a gente poderia chamar de ontologia do ser, né? Social. Né? O que nos torna verdadeiramente humanos, né? Diferente dos outros animais, que é a constituição de uma sociedade. Né? E o que é essa sociedade? E, principalmente, qual que é a relação minha, individual, com as pessoas, as outras pessoas que constituem essa sociedade. Não é? Então, o questionamento sociológico, vamos dizer assim, ele é inerente ao humano. Né? Ele está colocado desde as nossas origens mais antigas. E os povos na antiguidade, né, e os povos atuais, sejam quais forem, do mundo ocidental ou não, né, tem sempre esse questionamento inerente, vamos dizer assim, né? O que nós estamos fazendo aqui, né? Por que estamos aqui agora e vivemos da maneira como nós vivemos, né? A grande lição, vamos dizer assim, sociológica é exatamente tirar do lugar comum ou de uma certa naturalidade ou uma normalidade os fatos da vida social. Né? Quer dizer, por que nós estamos aqui agora sentados, conversando, por que eu estou vestido com essas roupas, não é? E por aí vai. Quer dizer, isso não é simplesmente dado, natural. Né? Esse é um fato da sociedade, da vida em sociedade. Né? Então a gente vai ver, aqui eu vou fazer uma apresentação onde a gente vai começar a introduzir algumas questões que estão associadas a essa grande pergunta. Na verdade, como que essa grande pergunta ela permeia as nossas vidas, mas vai além do pura e simplesmente de refletir de uma maneira inadvertida, vamos dizer assim, de uma maneira automática, né? De como que a gente transforma isso num processo de maior consciência e a gente chega num processo de reflexividade profunda, tá? E de crítica, não é? Que é exatamente a gente entender o mundo de uma maneira, de uma perspectiva problematizadora, não é? Em que a gente não aceita pura e simplesmente as coisas como elas são, como elas estão dadas, e tentar entender como que as coisas de fato se articulam, acontecem. A gente vai ver daqui a pouco, eu vou falar um pouco sobre isso, que o encaminhamento, vamos dizer assim, desse questionamento, né, sociológico, ele foi se estruturando, né, com o passar dos anos, do tempo, e nas sociedades mais recentes ele foi se institucionalizando em campos de investigação, principalmente no campo da investigação científica. Então a sociologia ela foi se tornando, não é, uma ciência, né, um conjunto, né, de argumentações, de premissas, de questionamentos de uma maneira mais sistematizada. Né? E aí ela ganha um outro nível, vamos dizer assim, diferente pura e simplesmente desse questionamento do senso comum, né, que está presente em todos nós. Esse questionamento existencial ele vai para um outro nível, né, de sistematização. Né, e é isso que a gente vai ver, que a partir daí a sociologia começa a se estruturar enquanto um campo do conhecimento contemporâneo. Né? Então a sociologia, para a gente começar, deixar claro que a sociologia, de fato, ela é uma ciência da modernidade. Não é? Ela é criada, ou ela surge no momento em que a modernidade começa a se estabelecer e se consolidar de fato, por volta do século XVIII, século XIX.
e principalmente ao longo do século XIX, a gente vai ver depois, ela se institucionaliza definitivamente ganhando um nome, sociologia, não é? Que é um neologismo, né? Para se relatar, ou vamos dizer assim, para remeter, melhor dizendo, a um conhecimento especializado sobre a sociedade ou a vida humana, a vida em sociedade. Né? Bom, nesse sentido, né, a gente pode pensar, primeiro, como está colocado aqui no slide, né, que a sociologia é uma ciência empírica e humanista. Essa é uma característica extremamente importante da sociologia. Ela não é uma ciência do campo das ciências exatas, das ciências naturais, por exemplo, as chamadas ciências duras. Não é? Ela, desde o início, embora tenha sido pensada por vários teóricos, pensadores sociológicos, vamos dizer assim, tenham tido esse desejo de tornar a sociologia, ou espelhar a sociologia na física, por exemplo, na biologia, a sociologia, de fato, ela sempre foi algo, não é, pertencente ao campo das humanidades. Por isso mesmo, a característica forte de ser uma ciência humanística, tá? Se a gente pode dizer assim. E isso tem que ficar muito bem entendido, apesar de ter discussões no campo sobre isso. Não é? A gente nunca vai perder esse elemento da sociedade, esse elemento da humanidade, do aspecto humanístico da ciência sociológica, por uma questão muito simples. Do ponto de vista de uma ontologia social, ou seja, da ideia da natureza, né, do que é, das coisas que são, né, do que é o humano e do que é a ordem social ou coletivo, né, é uma coisa inerente, obviamente, que nós estamos lidando com nós mesmos. Né? Então, não há como separar pura e simplesmente, embora isso tenha sido tentado de diversas maneiras, e até hoje ainda continua sendo tentado por muitos sociólogos, vamos dizer assim, sociólogas, né? É impossível separar de fato o que há de humano do ponto de vista da subjetividade, da experiência direta do humano, não é? Dos chamados qualia, no sentido filosófico. É impossível separar isso da investigação, da investigação profunda e crítica da sociologia. Ou seja, nós não estamos estudando sociedades como estudamos, por exemplo, micróbios ao microscópio. Não é? Nós não estamos estudando os fatos da vida social, o gosto, os comportamentos humanos, as relações, as interações entre as pessoas no cotidiano. Nós não estamos estudando isso da mesma forma como nós estudamos, por exemplo, os átomos, né? Num laboratório, por exemplo. Exatamente porque nós, afinal de contas, participamos desse mundo social. Nós nunca conseguiríamos nos colocar totalmente alheios, ausentes, de fora. Né? Então, esse nível de objetividade ele é sempre mediado de um ponto de vista subjetivo, em alguma medida. Não é? Então, isso faz com que a sociologia tenha essa característica muito importante de ser guardada. Não é? Nós estudamos a partir de uma perspectiva empírica, de fato, ou seja, a observação do que acontece no mundo público, real, né? Onde as pessoas existem, as interações entre as pessoas existem, né? Os comportamentos cotidianos existem, e onde nós também encontramos instituições. Né? Instituições que são, na verdade, produtos da vida coletiva. Eles não aparecem do nada, não são fantasmas. Não é? Então, são fatos observáveis, são ideias e reflexões também que existem no mundo empírico, real. E por isso mesmo fazem parte de nós, não é? E tem esse aspecto humanístico dessa indissociabilidade, vamos dizer assim. Tá? Então, o modelo de investigação sociológica ele não pode abrir mão, não é, dessa nossa capacidade de engajamento com o mundo social. Tá? Quando se fala que sociólogos normalmente são, vamos dizer assim, mais ativistas, engajados e tudo mais, inclusive do ponto de vista político ou ideológico, você pode até aceitar isso de uma certa forma, porque é inevitável. Né? Nós, de uma certa forma, queremos entender o mundo para mudar esse mundo, né? Para propor coisas boas para esse mundo, melhorar o mundo, resolver problemas do mundo real, não é? Ajudar as pessoas. Não é? E isso é uma forma de engajamento fundamental. Nós não estamos sentados num laboratório, confortavelmente, simplesmente observando, sem nenhum tipo de consequências, inclusive no aspecto moral.
Não é? E por isso mesmo a sociologia era tão complexa, né? Porque ela toca essas questões muito profundamente. Por isso mesmo, a gente vai usar muito a ideia do conceito fundamental da imaginação sociológica, como está colocado aí. O que é a imaginação sociológica? É a nossa habilidade em relacionar os fatos sociais observados em uma narrativa coerente e consistente da realidade social. Então, tem um aspecto da nossa biografia individual, subjetivo, da minha experiência pessoal, não é, com uma história do mundo, porque eu estou nesse mundo. Eu não vou ficar alheio a esse mundo, de forma alguma. Por mais que eu possa me distanciar, né, eventualmente aqui e ali de determinados problemas, como, por exemplo, se eu for trabalhar com uma série estatística, não é, de eventos, de pessoas, né, que eu posso dar números para essas pessoas e não conhecê-las diretamente, individualmente, não é? Mas mesmo assim, eu não sou completamente alheio a isso. Não é? Eu estou lidando com números que eu sei que representam pessoas reais como eu, de carne e osso. Né? Então, eu, na verdade, estou envolvido com isso de alguma maneira. Né? O sociólogo americano que criou essa expressão, imaginação sociológica, Charles Wright Mills, mais ou menos por volta de 1958, 59, quando ele escreveu um texto falando sobre o artesanato intelectual na sociologia, ele chamou a atenção para isso, para fazer um contraponto aos tecnicismos que estavam muito em voga naquela época na sociologia, das pessoas que tinham descoberto, de uma certa forma, usando técnicas, né, muito elaboradas, técnicas estatísticas, etc., de redução, né, do mundo real, né, de um ponto de vista analítico, vamos dizer assim, estavam muito inebriadas com essa mágica, vamos dizer assim, né, da matemática, da formalização, e esqueciam o lado humanístico no qual eles estavam operando. Então, o Wright Mills dizia, olha, nós temos que ter cuidado, porque esses elementos de redução analítica eles são fundamentais para a ciência, para a sociologia, inclusive. Mas por mais que a gente procure lidar com esse reducionismo, nós nunca podemos perder de vista a nossa condição humana, né? De sociólogos, como sociólogos, inclusive. Né? Então, o que acontece nesse caso é que nós não podemos matar o elemento essencial da imaginação sociológica, que é exatamente essa capacidade de nos colocarmos no mundo, ou seja, uma reflexividade, de me colocar no lugar do outro, não é? De lidar com a situação que eu não vivencio diretamente, muitas vezes, mas que existe, que está lá. Eu sou branco, sou de uma determinada classe social, tenho uma determinada formação intelectual, tenho determinados gostos que foram desenvolvidos por esses elementos, né, de convivência social, etc., que me dão uma condição de ver o mundo de uma determinada perspectiva. Mas eu tenho que ter consciência de que isso não é trivial. Não é? Isso é uma coisa, entre aspas, extraordinária, não é? E que ocorre também com todas as outras pessoas na sociedade humana, mesmo que eu nunca tenha conhecido-as pessoalmente. Então eu tenho que ser capaz de me colocar no lugar dos outros e entender como o que nós vemos na sociedade pode ser visto sob perspectivas diferentes. E nesse processo, né, sobre o que é visto em perspectivas diferentes, eu tenho que procurar entender, não é, como que se compõe uma representação do mundo real. Uma representação pública que seja mais ou menos consensual para saber que nós estamos trabalhando com as mesmas questões e não estamos vivendo realidades paralelas. Né? É daí que vem uma espécie de uma objetividade, mas que na realidade é construída intersubjetivamente, nas interações que nós temos com os outros indivíduos. Não é? E esse é o elemento fundamental com a imaginação sociológica, a proposta de um engajamento, de uma conscientização crítica, né, sobre o meu papel nesse processo de conhecer a sociedade e dar a conhecer. Não é? Conhecer e aprender com os outros, com essas diversas perspectivas e construir um conhecimento analítico, sistemático, inclusive formalizado, de certa forma, que proponha teorias que sejam capazes de identificar regularidades na vida social e capazes, eventualmente, de anteciparmos determinados problemas. Tá? Então, essa é a ideia fundamental, né, de uma imaginação sociológica. Né? A produção do conhecimento das ciências sociais ela deve ser fundamentalmente analítica e compreensiva, ou seja, não basta apenas reduzir analiticamente e encontrar os mecanismos que podem representar diretamente algum evento da vida real, não é? Com alguma segurança. Eu tenho que compreender isso no meu processo vital, na minha experiência cotidiana. Em que momentos aquilo vai fazer sentido?
né, e vai poder ser utilizado de uma maneira, inclusive, instrumental. Por exemplo, criar uma política pública para ajudar um grupo de pessoas, ou mesmo uma universalidade, uma generalidade, melhor dizendo, de pessoas que têm determinadas demandas sociais. Não é? Ou seja, eu preciso ter um elemento de compreensão sobre isso, que envolve a minha capacidade de me colocar no lugar dos outros e entender se isso pode ser bem sucedido ou não, né? E articular conceitos nesse sentido. Né? Ou seja, envolve essa minha capacidade de abstração e reflexão crítica, né, sobre a realidade social, ser capaz de me colocar no lugar do outro. Né? Esse é um elemento fundamental, vamos dizer assim, né, da sociologia. Bom, nós vamos ver também, né, hoje eu vou falar rapidamente nessa aula, né, um pouco sobre os eixos analíticos reflexivos fundamentais do campo sociológico, que aqui eu coloquei em 4, mas a gente vai falar também de um quinto. Né? Primeiro, a relação natureza e cultura, né, os elementos que talvez estejam aí, são meio pensados como oposições, não é? A gente vai ver que não é bem assim. Não é? A ideia de agência e estrutura, sendo que a agência tem a ver basicamente, falar aqui de uma maneira resumida, né, simplificada, a agência tem a ver com a ação humana propriamente dita, de um ponto de vista da ação social. Uma intencionalidade na representação do mundo, né, das interações com os outros, com o mundo externo. Não apenas com as pessoas, mas com os objetos do mundo social. Né? Então, a ação ela não é pura e simplesmente uma ação mecânica. Né? Ela é, na verdade, uma ação que tem um determinado objetivo e que tem também uma correspondência, uma correlação com os elementos que estão postos, vamos dizer assim, nos eventos, que de uma certa forma vão coordenar ou vão influenciar a minha tomada de decisão. Né? E por isso mesmo o confronto com esse outro aspecto chamado estrutura. Ou seja, a ideia de que toda sociedade humana, qualquer coletividade, em qualquer dimensão, macro ou micro, sociológica, ela tem um determinado tipo de organização interna, de mecanismos e regularidades que estão mais ou menos estruturados. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Como é que surgem essas estruturas? Elas surgem, não é? Elas são empiricamente identificáveis, elas são puramente subjetivas ou imaginadas, não é? E por aí vai. Essa discussão também é importante. O outro aspecto é do particularismo e do universalismo, que é uma discussão antiga também na sociologia, em que medida a sociologia se torna uma ciência capaz de falar sobre elementos de uma certa generalidade. Né? Ou ela é pura e simplesmente, como a história, por exemplo, uma descrição sobre eventos muito específicos, né, e colocados na linha do tempo, né, vamos dizer assim. Né? E, finalmente, o aspecto da interpretação, compreensão versus a explanação causal, né? Que é esse elemento que a gente já está falando um pouco sobre ele, a nossa capacidade de interpretarmos as coisas, de compreendermos o lugar das coisas no mundo e o nosso lugar, né, nesse contexto, né, de um lado, e de outro, uma explicação objetiva, né, que implica em relações ou mecanismos de causalidade. Né, alguma coisa que acontece porque outras acontecem anteriormente. Tá? Existe isso na sociedade, na vida social, enfim, por aí a gente vai também avançar nessas discussões. Bom, eu queria fazer uma primeira distinção aqui básica, né, para todos nós, que é uma certa confusão que é feita entre a teoria sociológica e a teoria social. Rapidamente, eu quero só fazer essa definição inicial. A teoria sociológica, a gente vai ver aqui nos próximos slides, ela, na verdade, a gente pode decompor, né, em determinados elementos que têm a ver basicamente com essa pergunta existencial fundamental: como a ordem social se estabelece e quais as relações que nós, indivíduos ou individualmente, temos com outras pessoas para constituir uma sociedade, um agrupamento, uma coletividade que tem uma ordem específica. Né? A teoria social é, na verdade, uma coisa mais ampla do que a teoria sociológica, porque a teoria social é um questionamento menos sistemático de um determinado ponto de vista dos elementos que constituem a essência, vamos dizer, argumentativa da teorização sociológica. Tá? Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Mas o ponto fundamental aqui é o seguinte: é que a teoria social é compartilhada não apenas pela sociologia, mas também por todas as diversas áreas das humanidades. As outras áreas, a história, a filosofia, a comunicação, a antropologia, a geografia,
de uma certa forma, a psicologia, todos eles produzem, em algum nível, teoria social, né? Mas não necessariamente as teorias sociais, elas são fundamentalmente teorias sociológicas. Tá? As teorias sociológicas, elas precisam de um algo mais do que questionar a vida em sociedade e dar sugestões ou fazer argumentações sobre a vida em sociedade. A teoria sociológica ela é mais aprofundada em determinados elementos da observação, do controle, da crítica e da análise, fundamentalmente da análise. Tá ok? Vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco. E aqui a gente vai fazer um pouco, né, o trabalho de uma genealogia intelectual e conceitual da sociologia. Por quê? Porque, como já deve ter ficado claro desde o início, né, não há como separar o questionamento sociológico, esse questionamento existencial, de uma imaginação sociológica, separar isso da nossa vida em sociedade. Isso significa dizer o seguinte, que as perguntas que eu faço hoje sobre a sociedade em que a gente vive, em que eu vivo, não é? Embora, do ponto de vista essencial, elas, do ponto de vista existencial, melhor dizendo, elas podem ter muita semelhança com algo que alguém, um grego, fazia há 3.000 anos atrás, os mesmos tipos de perguntas, existe uma maneira de ser feita esse tipo de pergunta que provavelmente tem muitas diferenças entre o que ele fazia e o que eu faço. Porque nós simplesmente vivemos em tempos e em espaços, em contextos sócio-históricos muito diferentes. Né? Então, o que chamava atenção a ele provavelmente não é o que me chama mais atenção, embora a gente possa encontrar semelhanças, exatamente porque nós somos seres humanos, né? E tem um certo elemento essencial aí. Né? Mas, do ponto de vista da sociologia, isso também é importante para ressaltar a ideia de que as sociedades elas mudam. Elas conservam provavelmente muitos elementos, mas elas mudam também a maneira de vivenciar, né, de resolver problemas da vida social. Alguns que são esquecidos e não ocorrem de novo, né, outros que são inovações, né, que nunca tinham acontecido antes e assim por diante. Tá? Então, quando a gente fala de uma genealogia intelectual e conceitual da sociologia, ela tem a ver fundamentalmente com um elemento em que nós vamos identificar no desenvolvimento da sociologia moderna determinadas tendências que já vinham sendo observadas de muito tempo atrás. E elas vão ganhando força de tempos em tempos de acordo com o contexto sócio-histórico que nós estamos vivendo. Né? Vamos pegar um exemplo típico, né? Uma pessoa como Karl Marx. Karl Marx, um dos pais da sociologia, vamos dizer assim, não era exatamente um sociólogo, mas ele teve uma contribuição sociológica fundamental porque ele teorizou sociologicamente, não foi apenas teoria social. Né? Ele teorizou sobre o mundo capitalista. É lógico que era a observação desse indivíduo, desse ser social, sobre um contexto sócio-histórico muito específico que estava sendo vivenciado naquela época. Se Marx tivesse um indivíduo, ser humano, Marx, tivesse nascido 200 anos antes, ou 200 anos depois, provavelmente ele não teria produzido a mesma teoria, isso com certeza. E talvez ele não tivesse questionado da maneira como ele se questionou. Teria procurado outras coisas. Então é importante entendermos essas linhagens, vamos dizer assim, sociológicas, tá? De onde elas vêm, fazendo esse contraponto sempre entre o ponto de vista de uma teoria, de um elemento puramente intelectual e de elementos que, na verdade, têm a ver com a vivência, com a experiência da vida humana, cotidiana, de um ponto de vista sócio-histórico. Tá? Então, nós vamos fazer um pouco essa caminhada aí ao longo do nosso curso. Tá? Então, não é só essa aula, mas tem a ver com as nossas disciplinas na sociologia. Aqui, especificamente, nesse semestre, eu estou dando Sociologia 1 e aqui também abordagens temáticas em Sociologia, com uma introdução à Sociologia do Corpo. Né? Então, a gente está acompanhando aqui, os alunos dessas duas disciplinas estão acompanhando essas aulas que eu estou dando aqui agora. Né? Vamos lá. Bom, então a gente pode propor um modelo de investigação sociológica que faça jus a uma imaginação sociológica, como eu já expliquei aqui, e que também tenha uma sistematicidade, que é a marca registrada da sociologia como uma disciplina da modernidade. Né? Ou seja, de algo recente, de pouco mais de 150 a 200 anos. A sociologia é uma ciência muito nova. Tá? Então, quais são os elementos que estão presentes em qualquer modelo de investigação sociológica que faça jus ao nome, tá, de sociologia?
Então a gente tem, primeiro, teorias e conceitos, né, elementos fundamentais da ciência de uma maneira geral. Né, a gente vai argumentar sobre a realidade, a gente vai pensar sobre essa realidade, criar argumentos, afirmações baseadas em premissas, em concepções sobre o que nós estamos observando e vivenciando. E nós vamos conceituar, vamos criar conceitos para tornar mais fácil falar sobre o que nós estamos observando. Por exemplo, o conceito de sociedade. Sociedade é alguma coisa que passou a ser trabalhado como um conceito científico, filosófico, científico. Não é? Mas não existia enquanto tal antes disso. O senso comum usava outros nomes para a ideia de uma coletividade. Né? A comunidade, uma comunidade moral, poderia ser simplesmente uma irmandade, termos do gênero, grupos sociais, etc., são conceitos. Então isso vai sendo gerado a partir do momento em que a sociologia vai se estabelecendo enquanto ciência e busca definir esses aspectos da realidade, traduzindo em conceitos, ou mediando por conceitos, representações da realidade que são representações sistematizadas. Né? Outro aspecto é uma lógica da explanação. Né? Toda narrativa, entre aspas, vamos colocar esse termo mais atual, né? Criamos narrativas para explicar o mundo. Né? Essas narrativas que explicam o mundo, que representam o mundo, elas na verdade elas são sempre simplificadoras, que dependem da minha perspectiva pessoal sobre como eu estou observando esse mundo. Não é? E ela tem uma lógica implícita, uma lógica de explanação. Se eu estou fazendo sociologia, eu não posso usar uma lógica que ela é adaptada e ela faz todo sentido em outros campos do conhecimento. Por exemplo, a religião. Eu posso procurar explicar o mundo usando cosmologias, aspectos fundamentais de uma religião, não é? Qualquer que seja a religião. Não é? Mas eu não vou usar essa mesma lógica explanatória, vamos dizer assim, dentro da sociologia, porque a sociologia, como ciência empírica e humanística, ela exige um outro tipo de consideração, do ponto de vista lógico, não é? Como a maior parte da ciência de uma maneira geral. Não é? E aí a gente chega ao terceiro ponto, que é a produção de uma maneira de conhecer. Né? Que a gente pode usar esse termo chamado epistemologias. O que é epistemologia? Fazendo um contraponto aí, né? Na verdade, não um contraponto, mas fazendo aí a comparação com a ontologia, que é o termo filosófico para se pensar a natureza das coisas. Né? Todas as coisas têm uma natureza, tem um ser intrínseco ali, que caracteriza esse ser. Né? Então, a sociedade tem uma ontologia social. O que é a sociedade? Quando eu faço essa pergunta, é uma pergunta do aspecto ontológico. Por outro lado, eu faço também perguntas do aspecto epistemológico, que tem a ver basicamente com a produção de conhecimento, ou a maneira de conhecer. Então, o ser social ele pode ser conhecido. De que maneira? Na verdade, podem ter diversas epistemologias. O que a gente vê hoje na sociologia e nas ciências sociais, de uma maneira geral, é uma explosão e uma disputa de epistemologias. A gente vai ver isso ao longo do curso. Né? Existem diversas tendências ou teorias sociológicas que advogam uma perspectiva epistemológica, uma maneira de conhecer o fato social, vamos dizer assim. Tá? De trabalhar com o que é o social, a realidade social. E isso vai se tornar um problema, porque muitas vezes a gente está vivendo uma torre de Babel nas ciências sociais. Exatamente porque você tem jeitos, formas de conhecer, né, acessibilidades à realidade social que são trabalhadas de maneira muito distintas. Não é? Então tem pessoas, por exemplo, que acreditam que a sociedade humana ela existe em si mesma. Existe uma coletividade. Alguns sociólogos da formação da sociologia, eu vou pegar um exemplo aqui como Durkheim, que é um grande sociólogo, um dos grandes pais da sociologia, não é? E que é responsável por uma ideia campeã da sociologia, não é? Que é a ideia macro-sociológica, ou vista entendida como holística, que entendia a sociedade praticamente como um ser em si mesmo, um ser transcendental, não é? O que Durkheim chamava de uma realidade sui generis. Sui generis por quê? Porque independe da vontade dos seus indivíduos, não é? Isolados. Não é? Ela é alguma coisa que surge da convivência coletiva. Mas quando ela surge, ela emerge através de uma consciência coletiva, ela ganha vida própria, praticamente. Você pode
acabar com os indivíduos, mas a sociedade, ela, de uma certa forma, permanece hipostasiada, às vezes, inclusive materialmente, nos livros, né, na cultura material que foi deixada depois que a humanidade foi dizimada, vamos dizer assim, né, uma linguagem escrita nos livros, etc., que está lá para comprovar que aquela sociedade ela existe. Né? É, é, é uma reflexão profunda que tem que ser feita. Experimentem fazer essa reflexão junto com o Durkheim, por exemplo. Vão ter, obviamente, aqueles outros que discordam de Durkheim. Né? E vão dizer, bom, esse negócio de que existe uma sociedade, não é isso não. O que existe são indivíduos, seres humanos de carne e osso. A partir do momento em que esses indivíduos começam a pensar na possibilidade da convivência coletiva, criar leis, regras, etc., e fazer tomar decisões, escolher coisas, não é? Para trabalhar essa convivência, a sociedade passa a ser uma existência derivada. Mas ela não existe por si mesma, ela existe em função de cada indivíduo. Então, essa é uma perspectiva epistemológica completamente diferente nesse sentido. Porque você, de uma certa forma, elimina a ideia de que existe um ser hipostasiado, macro, né, holístico, de uma ordem coletiva, etc., e tal, que coordena a vida humana dos indivíduos. Né? E você passa a ver, na verdade, tudo isso como um epifenômeno, na verdade, de forças individuais. Né? O resultado final de muitas pessoas individualmente vivendo. Mas aí outras pessoas vão perguntar, tá, se for assim, como é que a gente explica que a sociedade ela tem uma ordem, ela está toda coladinha, você tem coesão, né, social, solidariedade. E como é que isso vai explicar, né, a vontade dos indivíduos? Às vezes a gente está dentro da sociedade, a gente quer sair dela, a gente nem sabe por que a gente está lá. Não é? E começa a se questionar essa outra ideia de que o que existe são indivíduos. Aqui é só para dar um exemplo, né, dessas epistemologias. Bom, para entender, né, a sistematicidade dessa investigação sociológica, eu uso aqui a classificação de um outro sociólogo alemão, também importante, o Hans Joas, que tem um livro que está indicado aí na bibliografia do curso, né, que vale muito a pena ler, né, a introdução desse livro que está aí colocado também na bibliografia. Ele vai falar especificamente o seguinte, ele vai dizer, olha, a gente pode classificar a sociologia segundo três conjuntos de teorias fundamentais. Para ser uma teoria sociológica, esse conjunto de três teorias precisa ser trabalhado de alguma maneira. Alguns autores vão concentrar mais em um conjunto de teorias do que outros, tá? Em um tipo de teoria do que outros. Mas, de uma maneira geral, você encontra nesses sociólogos ou sociólogas, você encontra, não é, articulações entre esses três tipos de teorias. O primeiro tipo é o que eles chamam de teorias da ação. Você tem sempre uma teorização ontológica e também epistemológica sobre a agência humana, sobre a ação. Não é? O que é efetivamente a ação? Não é? O que as pessoas fazem em sociedade e que tem consequências para a vida social? Tá? Quais são, afinal de contas, as experiências humanas? É isso que vai ser questionado. Então, os sociólogos têm definições para isso. Né? Por exemplo, você pode ter uma teoria em que valoriza sumamente a racionalidade humana. Então, vocês já ouviram falar sobre isso. Somente no campo da economia, por exemplo, de um determinado tipo de psicologia analítica, você tem esse ponto fundamental. Os seres humanos são, sobretudo, animais racionais. E justamente pela escolha que nós temos, baseada num senso utilitarista, ou seja, de relações entre meios e fins, né? Meios, instrumentos para se atingir um determinado objetivo, uma ação final, né? A ação ela é racionalizada. Os indivíduos vão agir como uma resposta racional a determinadas demandas ou pressões da vida cotidiana. Seja a vida social puramente, seja a vida biológica, né? Na ecologia em que nós vivemos. Né? Bom, então a ideia da agência, ela de alguma forma está presente nas teorias sociológicas. A sociologia se pergunta como os indivíduos se comportam de uma maneira geral. Né? E como que isso tem impacto sobre a formação de uma coletividade. Né? Aí a gente chega ao outro lado, né? Que são exatamente teorias da ordem, ou se quiserem, da estrutura. Né? A ideia de que existe, mesmo que a gente pense em indivíduos, fundamentalmente, as relações entre esses indivíduos criam uma ordem coletiva. A ordem, ela implica normatividade.
implica a regularidade da vida social, implica um tipo de acordo coletivo, não é? Um consenso e solidariedade em torno desse consenso. As pessoas passam a respeitar as outras pessoas e suas ações, seus comportamentos. Existem comportamentos que são visados coletivamente para manter um determinado tipo de princípio de legitimidade. Não é? As pessoas vão concordando que elas têm que se comportar mais ou menos de uma determinada forma. Não é? E isso é fundamental para explicar por que instituições, grupos mais ou menos estáveis ao longo do tempo permanecem, como por exemplo a família. Não é? A família, se nós fizéssemos como alguns animais, não é? E vamos dizer assim, os pais matassem seus filhos, não é? Para não haver concorrência, né, sobre as proles futuras, por exemplo, como os leões costumam fazer, não é? A gente teria um grande problema para manter a reprodução humana e a evolução social. Não é? Então, é exatamente o aspecto do respeito sobre regras básicas, fundamentais, que são mínimas, limítrofes, para o bom funcionamento da ordem social, por exemplo. Não é? Então, isso tem a ver com uma teorização sobre a ordem, sobre como a ordem emerge, como ela se mantém, como ela se perpetua. Não é? E como que ela pode mudar, efetivamente. O que faz mudar essa ordem social? São ações específicas? Um conjunto de ações, são mudanças estruturais do princípio da própria ordem, e por aí vai. Aí a gente chega ao último conjunto de teorias, teorias que fazem parte da teoria sociológica, que é exatamente as chamadas teorias da mudança social, do progresso, etc. Os processos e a dinâmica, a ideia de evolução. Evolução nesse sentido, tá, gente? Depois eu vou voltar a falar um pouco mais sobre isso, mas é o sentido da mudança. A ideia de que as sociedades elas não são estáticas. E nós temos um processo evolutivo. Se a gente comparar as sociedades de hoje com as sociedades do passado, elas são muito diferentes. Não é uma questão de ser melhor ou pior, elas simplesmente são diferentes. E há uma evolução no sentido dessa mudança ela estar mais ou menos articulada com momentos, eventos anteriores. Então você tem um processo, não é, temporal que segue uma linha de sucessão. Não é? E essa que é a questão do sentido evolutivo, vamos dizer assim. Embora as sociedades podem ser extremamente estáveis e muitas vezes estagnarem, né? Permanecerem num ponto, não é, com muito pouca mudança. A gente já ouviu falar sobre isso em diversos aspectos, né? No estudo da história, por exemplo, diversas comunidades que basicamente permaneceram durante centenas, às vezes milhares de anos, mais ou menos com a mesma perspectiva, a mesma estrutura, não é? Sem desenvolvimento, né? Ou mudanças nesse sentido, não é? Para melhor ou para pior, de determinados aspectos do ponto de vista da vida institucional, da vida cotidiana, em termos de melhoramentos ou não, né? Sobre os usos, por exemplo, da diversidade ecológica do entorno e assim por diante. Tá ok? E depois a gente vai ver no curso, em alguns momentos a gente vai ver a discussão sobre a evolução, sobre as mudanças sociais que são extremamente importantes no campo da sociologia, da análise sociológica. Né? E, finalmente, um conjunto de eixos analíticos. Eu costumo dizer que uma das melhores maneiras da gente estudar a sociologia, independentemente do conteúdo que você vai estudar, tanto temático, né, sociologia, o aspecto, por exemplo, das religiões, o aspecto da criminalidade, o aspecto da mobilidade social, o aspecto da economia, e por aí vai. Você pode estudar zilhões de coisas, tá? Do ponto de vista temático. Além disso, você pode estudar as coisas também de um ponto de vista mais teórico, acompanhando perspectivas sociológicas, teorias específicas. Tá? Não importa qual o tipo de coisa que você vai estudar. Se você consegue fazer um mapeamento conceitual da sociologia em termos de eixos analíticos, isso vai te ajudar demais a entender onde que as coisas estão colocadas e como que a narrativa sociológica vai sendo construída a partir dessas relações em termos analíticos. Tá? E por isso é fundamental a gente entender isso. Porque essa é a melhor maneira de se estudar sociologia, entender sociologia e aplicar sociologia. Tá? Porque senão você simplesmente vai decorar conceito, decorar pessoas, figuras, ideias, o que diz fulano, beltrano, ciclano, mas não vai entender efetivamente o que é o pensamento sociológico e como usá-lo. Né? Ou seja, como sair do nível pura e simplesmente da reflexão espontânea, não é? E entrar nisso que o Wright Mills chamou de imaginação sociológica. Implica reconhecer, mapear esses eixos analíticos também.
Tá? Então, a ideia de agência-estrutura, né, ela está ligada, né, a um outro eixo analítico, a ideia de macro e micro, né, os níveis de análise sociológica. Eu estou colocando aqui como eixos em que, teoricamente, você tem oposições, mas a gente não deve ver dessa maneira simplista, não. Muitas vezes há sobreposições. Tá? Primeiro, também, muitas vezes não há uma clareza exata do autor, da teoria que trabalha determinado tipo de tema, sobre a oposição real disso, ou se está misturado. Né? A ideia da ação, da agência humana e da estrutura. Por exemplo, existem teorias que fazem questão de separar muito claramente. Uma coisa é a ação humana, e ela é primordial. Existe uma hierarquia, vamos dizer, ontológica, ou seja, o que existem são os seres humanos, indivíduos que agem. Tá? Depois, você tem a sociedade e uma ordem. Mas a ordem é derivada dessa ação humana. Isso às vezes é muito marcado. E você tem uma hierarquia, como eu estou dizendo, porque primeiro é uma coisa e depois vem outra, com uma decorrência. Né? Mas nem sempre é assim. Muitas vezes a ideia de agência e estrutura elas estão combinadas, elas são misturadas. E isso vai se tornando complexo. A gente vai ver isso aplicado nos autores, mas é bom vocês guardarem essas categorias, né? Agência, estrutura, etc. Depois eu vou ter gravado aí, vai estar disponível para vocês, alguns vídeos sobre esses eixos especificamente, algumas discussões que eu vou apresentar com vídeos menores, 10, 15 minutos, só para discutir especificamente esses pontos. O outro eixo fundamental, como eu falei, é o macro e o micro. Não é? Então você tem uma perspectiva dos indivíduos no nível micro sociológico, que tem a ver com a nossa ação cotidiana, a nossa experiência. Né? E tem um elemento macro, que é exatamente o mundo das grandes estruturas, né? Ou instituições sociais. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Brasil como país, na verdade, como um Estado-nação, como uma sociedade, nós estamos falando do aspecto macro do ser brasileiro. Né? Eu posso ser brasileiro individualmente, ter essa sensação no meu cotidiano, falar o português, sair na rua e conversar com as pessoas, saber mais ou menos identificar os sinais, os símbolos, né, da brasilidade, vamos dizer assim, e me sentir brasileiro. Não é? Mas tem sempre um elemento hipostasiado com o qual estou me relacionando. Primeiro, eu sou brasileiro dentro da fronteira nacional, que é uma condição geopolítica, sócio-histórica do país. Não é? Mas eu posso ter outros tipos de experiências completamente diferentes, independentemente dessa fronteira. Se eu estou, por exemplo, fora do Brasil, não é? Ou se eu estou em determinadas situações onde outros símbolos nacionais são ativados, mais ou menos. Por exemplo, a questão do racismo estrutural no nosso país. Eu sou branco, homem. Não é? Então eu tenho determinadas facilidades pela minha condição nesse nosso mundo atual, não que fez o racismo dividir e privilegiar determinados aspectos da minha condição que me fazem sentir o Brasil de uma maneira, mas não de outra. Em determinados contextos em que isso for ativado, essa questão do racismo, de repente eu posso sofrer coisas que eu não estou acostumado a sofrer. E a minha perspectiva sobre o Brasil como uma representação coletiva macro, ela pode ser completamente diferente. Por exemplo, para mim, alguns aspectos macro do Brasil funcionam muito bem. Mas pode ser que para outras pessoas com outra condição social completamente diferente da minha, esse Brasil é muito ruim para ela. É totalmente negativo. E isso não inspira nenhum tipo de valor moral maior, macro. Não é? Mas aqui nós estamos pensando em uma entidade coletiva, institucionalizada, funcionando meio que fora de nós mesmos. Né? Parece que eu estou me relacionando com esse Brasil. Né? Então tem a ver com esse tipo de tratamento. A sociologia faz isso, né? Ela trabalha com essas questões. Né? O particularismo, o universalismo, eu já falei um pouco, isso está ligado à ideia do objetivismo e subjetivismo também, que eu já tinha falado um pouco indiretamente sobre isso, que é exatamente a maneira da gente procurar lidar na sociologia com uma ciência moderna. Né? Muitos acreditam que a gente tem que trabalhar basicamente como o objeto sociológico, como um objeto objetivo, plenamente objetivo. E outros vão dizer que não, exatamente porque nós somos seres que possuímos mente, uma mentalidade, possuímos qualia, ou seja, estados mentais intencionais e subjetivos. E por isso mesmo nós estamos dentro daquilo que a gente quer analisar. E é muito complicado fazer simplesmente esse distanciamento, se isolar, do ponto de vista analítico.
né? A interpretação, compreensão e explanação causal análise, eu já falei um pouco sobre isso. Cultura e natureza tem a ver com esse sentido, de que mais à frente eu vou falar sobre isso, quer dizer, no próximo vídeo isso vai ficar mais explicitado, que tem a ver com a nossa condição ontológica, né? Os seres humanos são diferentes dos animais no sentido de que nós possuímos intencionalidade de uma maneira muito marcada, né? Nós, na realidade, vivemos a realidade, que é a natureza bruta, intermediada por elementos da cultura. E os elementos da cultura, a gente vai ver ao longo do curso, aí, em alguns momentos eu vou ressaltar isso, uma perspectiva cognitivista. A gente vai perceber que hoje, né, as ciências cognitivas elas têm mostrado isso de uma maneira muito contundente. Nós, seres humanos, nós somos indivíduos culturais, né? Somos sujeitos da cultura. Nós criamos a cultura e nós vivemos através e pela cultura, né? Isso significa que nós temos uma maneira de vivenciar o mundo puramente físico da natureza, não é? Nós nos relacionamos de uma maneira diversa, porque nós criamos intermediações com a natureza, representações que têm a ver, inclusive, com a maneira como nós agimos sobre a natureza e como nós objetificamos a natureza, não é? E a nós mesmos, inclusive. Tá? Isso a gente vai desenvolver melhor depois. Tá? Mas é só para dizer o seguinte, que a condição humana ela é basicamente uma junção, né, muito complexa entre natureza e cultura. E por isso mesmo nós, seres humanos, chegamos num ponto de intervenção sobre a realidade que outros animais não atingiram. Não é? E isso tem a ver claramente com essa disposição que está colocada aí em vermelho, né, que a gente vai dar fazer uma discussão mais aprofundada disso ao longo do curso sobre corpo e mente, porque tem a ver exatamente com a nossa condição de humanidade, ou seja, essa separação que tradicionalmente é feita sobre a relação entre o corpo e a mente, principalmente como o corpo como o locus, né, o lugar do irracional, das paixões humanas, dos sentimentos, das sensações, e a mente como lugar da racionalidade, de algo transcendental, imaterial, etc., muitas vezes não física, né, e representacional, ela é, na verdade, uma visão extremamente distorcida sobre o que de fato nós somos, enquanto seres humanos. E isso tem uma implicação decisiva para o tipo de sociologia que é feita hoje. Tá? Então, eu diria, né, para a gente terminar aqui, que a gente precisa ter um outro tipo de abordagem sobre a sociologia contemporânea, que foi deixada de lado depois dos clássicos da sociologia. Inicialmente isso foi colocado, mas depois isso se perdeu. Não é? Que tem a ver basicamente com a nossa condição humana verdadeiramente. Né? Eu vou voltar a isso posteriormente. Eu vou terminar aqui esse vídeo, essa aula, mas a gente vai continuar nessa apresentação, nessa introdução, a partir daqui, né, desse ponto do slide, eu vou aprofundar algumas questões importantes da imaginação sociológica, do exercício da imaginação sociológica. Tá ok? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar ele aqui agora e depois vou elaborar mais outras questões adiante. Muito bem, obrigado aí por vocês estarem participando e vou deixar aqui um pedido para vocês me darem um feedback, fazerem comentários aí no YouTube e também no Moodle para eu ter uma ideia de como é que está rolando essa novidade, vamos dizer assim, aqui pelo ensino remoto emergencial. Um abraço.